Nós vamos concluir o que nós começamos a semana passada um dos encontros que é talvez o mais dramático que o Novo Testamento tenha, que os evangelhos tenham, que é o encontro de Jesus com o endemoniado gadareno. E eu digo que é o mais dramático porque a gente vê nos evangelhos vários episódios de possessão demoníaca, de curas, de expulsões que Jesus faz, mas esse episódio em específico ele é muito intenso. Ele é, como eu disse na semana passada, uma história de terror que tem ali nos evangelhos. Toda a construção, os personagens envolvidos, o modo como a trama caminha, né, mostra um cenário assustador. E o objetivo é mostrar como esse homem aqui era atormentado e a cidade toda era atormentada por conta da ação das forças do mal ali. E quando Jesus se aproxima desse homem e dá ordem para que aqueles espíritos maus, aqueles demônios se afastem daquele homem, então essa liberdade, essa libertação que aquele homem experimenta é de uma beleza muito grande. Porque você vê alguém completamente desumanizado ali, reduzido a menos que um animal em seu comportamento, e agora ele está perfeitamente são, ele recobra ali a sua sanidade, as suas energias, e Jesus o liberta, mas a reação da cidade, das pessoas que viram aquilo é um pouco estranha, um pouco diferente. Então esse episódio é um episódio que mostra como que, diante de um milagre tão grande, as pessoas podem reagir de modos diferentes a Jesus. E o que a gente tem proposto para esse trecho aí, para essa história, é o que está aqui na tela. Jesus tem poder sobre as forças do mal, porque os evangelhos mostram Jesus tendo poder sobre várias instâncias, sobre várias coisas, sobre vários seres. Jesus tem poder sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade. Jesus tem poder sobre as doenças, quando ele cura os enfermos. Jesus tem poder sobre os homens, conhecendo o coração deles. Mas aqui a gente vê que Jesus tem poder especificamente sobre as forças do mal. Ele, como soberano, como Deus soberano que é, ele tem poder sobre os demônios. De modo que ele dá um comando, um simples comando, e os demônios prontamente obedecem, porque não podem resistir à ordem dele, à presença dele, aos comandos dele. E nessa história que aparece nos 3 evangelhos sinóticos é porque Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma ótica, eles são muito parecidos, ainda que com propósitos distintos, a gente percebe algo compartilhado desses 3, mas especificamente presente no capítulo 5 de Marcos, que é o que a gente está estudando. A gente percebe 3 reações diferentes diante do poder incomparável de Jesus. Em primeiro lugar, o pânico dos demônios. Em segundo lugar, a rejeição dos moradores da cidade. Em terceiro lugar, a pregação do homem liberto. Então, abra aí sua Bíblia comigo, em Marcos 5. Vamos reler essa história, que é uma história, como eu disse, de terror. É uma história que, diferente daquelas que a gente estudou até aqui, encontro com a mulher samaritana, encontro com Nicodemos, os primeiros discípulos, são tons alegres, ensolarados. Aqui a pegada é outra. Aqui a atmosfera é outra. É uma atmosfera que nós entramos encolhidos. É uma história que nós entramos assustados, perturbados pelo que está acontecendo aqui. E conforme a gente vai avançando, a tensão vai aumentando até que chega no ponto alto onde Jesus mostra que ele tem poder para comandar tudo aquilo e resolver tudo aquilo. A gente já estudou o primeiro ponto, que fala do pânico dos demônios, mas eu quero ler de novo o texto com vocês, recobrar algumas coisas aí, e aí a gente dá sequência para o final da história. Então diz assim, Marcos 5, 1. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Gadarenos, enfim, eu expliquei isso na semana passada, quem não viu pode encontrar a rápida explicação aí na internet. Mas o que é relevante lembrar é que é uma região gentílica. Jesus está fora do território ali da presença judaica, dos judeus. É um território de gentios aqui. Ao desembarcar,
logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Mateus adiciona para nós que esse homem aqui, na verdade, era um de uma dupla. Mateus falando que haviam dois desse daqui, mas os evangelhos dão foco em um só, certamente porque foi o que mais se destacou, o mais dramático, aquele que Jesus realmente interagiu mais. A gente não sabe o que aconteceu com o outro, mas eram dois, e aqui a gente tem o foco em um, que atormentavam toda a cidade. Porque o texto também fala que eram homens perigosos, que atormentavam as pessoas ali violentamente, que tentavam passar pela região. Eram homens que não tinham onde morar, porque não conseguiam ficar em lugar nenhum, só conseguiam abrigo num lugar afastado, que era o cemitério, que eram os sepulcros ali. E na mente de um judeu, morar em um sepulcro é uma coisa terrível, porque os judeus têm toda uma liturgia, tem todo um cuidado em relação aos cadáveres e tudo mais. Isso mostra como aquele homem estava numa situação de impureza terrível, como aquele homem estava realmente dominado por espíritos maus, por demônios. Eles tentavam prender esse homem, mas esse homem arrebentava as correntes e nada podia prendê-lo. E não bastasse isso, os demônios que controlavam aquele homem, o texto fala que ele se feria com pedras. E nós vimos que em outros casos de possessão nos evangelhos, os demônios atentam contra a integridade física dos possuídos, dos possessos ali. Jogando no fogo, jogando na água, jogando no chão. E aqui o ferimento era um ferimento com pedras. A gente até, diante desse quadro que é pintado pra gente, eu trouxe aqui a citação de um comentário bíblico desse trecho, que resume o que estava acontecendo com aquele homem e o que isso ensina para nós, o que esse quadro ensina para nós. Esse morto-vivo é um retrato vívido e realista da desordem, confusão e do medo no reino de Satanás. Um assassino desde o princípio, Satanás procura destruir a imagem de Deus no homem. Como não conseguiu fazer isto de imediato, ele aleija a pessoa, degradando-a e desumanizando-a, enquanto a leva à ruína e à autodestruição. Esse homem era um terror ambulante, uma história de terror ambulante. Lucas adiciona para nós que ele andava também sem roupas, ele andava nu. Isso mostra, claro, uma falta de pudor, uma falta ali de vergonha, de qualquer senso moral, mas isso naquelas condições, nas condições daquela região, era também um jeito de causar dano a si mesmo. No calor intenso, você não ter com o que se cobrir, com o que se proteger. E no frio da noite, você não ter com o que se cobrir, com o que se proteger. Isso com certeza vai te ferindo mais, vai te fazendo mais dano à sua integridade. Então o quadro que é pintado aqui é um quadro desesperador. Você tem que olhar para isso e imaginar realmente como que um monstro. O John MacArthur, comentando desse texto, ele chama esse homem de o maníaco que virou missionário. Os americanos têm uns trocadilhos que eles fazem, maníaco, missionário e tal. É tudo com M. Mas a cena é realmente de um maníaco terrível. De alguém que está totalmente fora de si, um monstro, alguém desfigurado, machucado, que você passaria muito longe ali, que é o que de fato acontecia aqui na cidade. Bom, esses eram os dois, em especial um deles que estava ali naquela região. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aqui a gente viu que adorar não é que ele cantou um hino, fez um apelo. Adorar aqui é que ele se curvou, ele se prostrou, reconhecendo quem era Jesus, mas continuando como um demônio, é claro. Exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Esse demônio, a gente viu que ele era ousado, ele era obstinado, mas ele também era ortodoxo. Porque ele sabe quem é Jesus,
Ele usa um título que era aplicado a Deus no Antigo Testamento, o Deus Altíssimo. Ele aplica isso a Jesus, ele sabe da divindade de Jesus, ele é ortodoxo, ele sabe muito de teologia, talvez mais do que nós sabemos de teologia. E ele reconhece quem Jesus é, mas ele mostra a sua ousadia, porque de algum modo ele tenta prender Jesus, porque ele fala, conjuro-te por Deus. Fala, mas esse demônio é muito ousado. Conjuro-te por Deus, tentando como que dirigir, influenciar a decisão que Jesus vai tomar. É claro que isso não funciona, mas a gente vê também que ele é obstinado, porque o texto fala que nos outros evangelhos fala que ele não queria ser enviado antes da hora para o lugar de tormento. Ou seja, ele sabia da perdição dele. Todos os demônios estão destinados à perdição eterna. Todos estão. Não tem como você orar pela salvação de um demônio, porque o demônio se converte. Não existe isso. Não tem como o diabo se converter, como qualquer demônio se converter. E eles sabem disso, eles sabem da sua condenação. Mas eles são tão obstinados que, caminhando para a perdição, eles querem destruir o máximo de coisas possíveis até lá. E esse demônio expressa isso, a sua ousadia, a sua obstinação e a sua ortodoxia. E Jesus ordena que esse demônio saia daquele homem. E no versículo 9... acontece algo inédito. No ministério de Jesus a gente não vê isso acontecendo com frequência. Essa, até onde eu sei, é o único episódio que isso acontece. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Aí você vê hoje nas igrejas universal aí da vida, tem toda uma entrevista de frente com Gabi, com os demônios. Né? Qual é o teu nome, seu CPF, seu RG, qual é o seu curso superior, onde você mora, qual é a sua história, como você virou um demônio, né? Tudo mais. Não é isso que acontece aqui, é claro que não. Isso aí que tem é tudo mentira, tudo balelo que tem por aí. Mas aqui, por que Jesus faz questão de perguntar o nome? É o único episódio que a gente vê isso. Por quê? Porque a resposta que vem depois, evidentemente, não é importante para que Jesus descubra alguma coisa nova, porque ele sabe, mas para que os discípulos vejam a gravidade daquela situação. Já não bastasse toda a descrição, agora Jesus quer deixar claro para os discípulos o porquê aquele homem estava naquela condição. E a resposta do demônio tem esse objetivo, despertar nos discípulos a gravidade daquilo e consequentemente, em nós também. O demônio responde, o homem responde, os demônios respondem por meio do homem. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião era um termo militar e designava um grupo de até 6.000 soldados. Então, quando o texto fala, legião é o meu nome porque somos muitos, é claro que o texto não está preocupado em dizer exatamente o número de demônios que estavam possuindo aquele homem. Mas o que o texto quer dizer é que eram muitos, inúmeros demônios. E poucos episódios na Bíblia nós temos múltiplas possessões, ou seja, mais de um demônio atuando diretamente na mente, no corpo ali de uma pessoa, mas aqui é o episódio talvez mais dramático. Você tem Maria Madalena, que foi possuída por 7 espíritos, é o que o texto diz. Você tem outros textos onde o próprio Jesus fala sobre múltiplas possessões, mas a Bíblia não fala muito sobre isso. Mas aqui é talvez o episódio mais dramático que a gente tenha disso. Um exército de demônios morando dentro daquele homem, tomando conta daquela mente, destruindo a vida daquele homem. E o fato dos demônios aqui usarem o título legião não é apenas para falar da quantidade, mas é também para falar da natureza do que estava acontecendo aí. Porque isso é um termo militar. Então é como que Jesus chegando diante de todo um exército das trevas que está pronto a tentar impedir o avanço do reino de Deus, o avanço da salvação naquele território onde Jesus está chegando, especificamente na vida daquele homem. Por isso que a gente falou na semana passada que aqui a gente tem uma batalha cósmica acontecendo. Quando você pensa em batalha cósmica, não é Star Wars, não é Star Trek, não é isso. É cósmico porque é algo que envolve todo o universo. É a batalha do reino de Deus contra o reino das trevas. É claro que a gente sabe quem ganha, é claro que a gente sabe quem é o maior, não são duas divindades, uma boa e uma má brigando, é o Deus soberano contra rebeldes, é claro que ele vai ganhar, mas essa batalha é uma batalha de proporções universais, cósmicas, toda a criação está aqui. O reino de Deus avançando e as forças do mal resistindo e tentando destruir. Isso que acontece ainda hoje, ao nosso redor,
com pessoas que nós conhecemos, no mundo ao nosso redor. Essa batalha continua sendo travada. Versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Nós vimos que nos outros evangelhos é não mandar para o abismo, ou seja, o lugar de condenação eterna, que um dia todos os demônios vão, eles não queriam ir para lá ainda. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Vocês devem lembrar que aqui é uma região gentílica. É por isso que tem porcos aqui. Judeu não come porco. Então, eles não fazem isso porque os porcos são, na dieta judaica, na lei mosaica e tudo mais, os porcos são animais impuros. Então, o judeu jamais, o judeu ortodoxo, o judeu raiz, ele jamais criaria porcos para cultivo, para qualquer coisa, para comer, qualquer coisa do tipo. Mas aqui, a gente está numa região que não é de judeus. Então tem porcos ali. Mas os demônios, que são chamados aqui de espíritos imundos, eles pedem para ser enviados para os animais impuros, para os porcos que estão ali, mostrando a condição deles. E o resto da história vai mostrar qual é a intenção desses espíritos também. Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Não nos mande para o abismo, mande-nos para os porcos. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E se você tentar imaginar essa cena, que é resumida aqui, você consegue aumentar o terror disso, porque vocês sabem como que o porco é um animal escandaloso. Eles são 2.000 porcos, que você pode imaginar, eles correndo, gritando, e caindo, e batendo, e se afogando, e os donos dos porcos vendo aquilo, o caos ali, tudo acontecendo, e esses homens vendo aquilo, a gente vai ver a reação deles daqui a pouco. Mas, isso é o que a gente viu até semana passada. Inclusive, a gente mencionou, por fim, bem rapidinho, que o fato de Jesus permitir que esses demônios usem os porcos e não continuem atormentando a vida daquele homem, mesmo que os porcos morram, é porque ensina para nós que a vida humana tem mais valor do que a vida animal. Porcos valem menos do que homens. Mesmo que você tenha um pig pet, enfim, qualquer animal que você tenha, em termos de valor intrínseco, não é a imagem e semelhança de Deus como o ser humano é. Então é evidente que Jesus permite que os porcos sejam sacrificados, por assim dizer, para que aquele homem seja liberto daqueles demônios. Mas, o fato dos porcos serem usados pelos demônios ali, e o texto falar que eles foram lançados, eles se jogaram do precipício e caíram ali para serem afogados, mostra para nós um propósito assassino das forças do mal. Os demônios têm um propósito assassino. O próprio Jesus disse, em João 8,44, que Satanás é um assassino desde o princípio. Ele é um homicida. A ordem de Deus lá no Éden é: se vocês comerem, vocês morrerão. Satanás falou justamente o contrário, e convencendo Adão e Eva de desobedecerem a Deus, ele trouxe a morte para a nossa realidade. Então ele é um assassino desde o princípio, ele é um homicida desde o princípio. E ele não perdeu esse propósito de destruir, de aniquilar, de fazer o mal, causar a destruição dos seres humanos e de toda a criação, como a gente vê acontecendo aqui. Primeiro com aquele homem e agora com 2.000 porcos. A gente, então, como crente, tendo em mente esse desejo assassino das forças do mal, como eu disse na semana passada, mas eu quero enfatizar aqui de novo, nós não podemos menosprezar esse intuito assassino, homicida de Satanás e seus anjos. O objetivo deles é nos destruir. Se vocês olharem em 1 Pedro 5,8, que eu mencionei semana passada, mas eu quero dar uma atenção melhor agora,
vocês vão ver que a linguagem que Pedro usa ao falar da ação do diabo é uma linguagem que tem que nos deixar alertas. 1 Pedro 5:8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro compara a ação do diabo como um leão que está andando ao redor, pronto para te atacar. E o leão não quer jogar uno com você, não quer fazer carinho, não quer ser seu amigo, ele está pronto para te devorar. E diante dessa ameaça, que é inclusive uma ameaça que traz sofrimento, como diz no versículo 9, perseguição, privações, até mesmo a morte física, diante disso, qual tem que ser a postura do crente? No comecinho do versículo 8, são duas palavras que tem aí. Quais são essas duas palavras? Sóbrio e vigilante. Você não pode dormir no ponto, você tem que ser vigilante, você tem que estar atento, você tem que estar sempre pronto ali no posto. Tem algum nome para isso, Ludwig? O pessoal que fica ali? É o vigia? Ele fica de sentinela, é isso? Ele fica de sentinela. Ele está lá o tempo todo pronto. O crente é um sentinela que não dorme na sua vida espiritual. Ele não vacila. Ele não dorme, ele não pesca ali igual os guardinhas das guaritas que tem aí nas ruas particulares, que você passa lá de madrugada, o guardinha tá lá e os ladrões estão fazendo a festa lá na rua. Não é assim. O crente é sempre vigilante, está sempre com a arma na mão, pronto. Porque ele sabe que tem um inimigo que, no mínimo vacilo, ele vai correr para abocanhar ferozmente. Mas não somente vigilante, o crente também tem que ser sóbrio. E a ideia de sobriedade aqui é alguém que não está entorpecido. É alguém que não está com a mente atrapalhada por qualquer coisa. Isso literalmente se aplica, claro, a vinho, a drogas, qualquer coisa do tipo. Mas aqui parece que o uso é um uso mais figurado. A ideia de você não estar entorpecido, bêbado, drogado com as coisas desse mundo. Com os seus prazeres, com as suas prioridades erradas. Você está tão focado numa coisa e o diabo entra e faz a festa ali, os demônios agem ali livremente porque você não está atento, a sua mente está envolvida em outra coisa. Você está fora de si. Você tomou um Dramin. Sabe Dramin que você toma para ficar meio com sono, para não ter enjoo, né? É fácil não ter enjoo com Dramin. Quem está em coma não fica enjoado, né? Porque você dorme, capota ali, você não sente nada. Você não pode ter isso. Você não pode estar zureta, eu não consigo ficar com os olhos abertos porque eu tomei um remédio. Você não pode. O crente é alguém que está sempre desperto. O crente é alguém que está sempre atento. O crente é alguém que está sempre com a mente aclarada, dirigido pela palavra de Deus, sabendo o que é certo, sabendo o que é errado, conduzindo bem os seus relacionamentos, as suas amizades, as suas prioridades. Porque se ele não fizer isso, os anjos caídos, eles vão se aproveitar para promover a destruição na sua vida. E o instinto assassino desses anjos aqui caídos, que atuam nesse episódio, mostra isso para nós. Então essa era a primeira parte aí do nosso esboço. A primeira reação ao poder incomparável de Jesus. O pânico dos demônios. Os demônios estão em pânico pela presença de Jesus ali. Mas aquele homem foi liberto. Os porcos, depois dessa cena de terror, foram afogados lá. E o que acontece agora? Vamos voltar lá para o texto. Vamos ver as outras reações. A segunda reação agora é a reação dos moradores da cidade. E, surpreendentemente, a reação deles é de rejeição. Como pode ser isso? Aqueles dois homens, ou pelo menos esse homem aqui, ele atormentava a cidade inteira. Ele deixava todo mundo incomodado, preocupado, interrompia o caminho. Era a assombração da cidade. E Jesus resolveu esse problema. Como que eles rejeitam isso? Vamos ver aí o texto. Versículo 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então
saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Você percebe a mudança no comportamento daquele indivíduo. Eles sabiam que antes ele era um endemoniado, possesso ali de legião, de toda uma série de demônios, mas agora ele estava assentado, não mais correndo violentamente, ele estava vestido, não estava mais nu, e agora ele estava em perfeito juízo, não mais fora de si. É uma mudança completa que acontece aqui. E isso ilustra essa transformação completa, a transformação completa daquele homem foi visível, inequívoca, todo mundo da cidade percebeu o semblante, a aparência, a postura, tudo dele mudou. Foi algo inequívoco, visível, todo mundo percebeu. E essa transformação completa é uma ilustração do que acontece com todos nós. Todo mundo que se encontra com Jesus, verdadeiramente, tem a sua vida transformada. Completamente, de modo visível, inequívoco. Você percebe que aquela pessoa mudou. Talvez a pessoa não seja necessariamente uma endemoniada, que vivia nos sepulcros, mas às vezes ela era uma fanqueira, que andava lá com a roupa de cria. E ela muda. Ela para de ouvir o pancadão. Ela para de se vestir como os mano. Ela para de ouvir as músicas que ela ouvia. Ela para de ir nos lugares que ela ia. E as pessoas percebem isso. Bem, agora essa pessoa está andando normal, como gente. Está falando como gente. Está se comportando como gente. É uma transformação completa e inequívoca. E isso, essa transformação visível e vivencial, como vai acontecer com esse homem aqui, ela é usada para o evangelismo. Olha quem eu era e olha quem eu sou agora. Eu era o cara do pancadão. Eu era a menina do baile funk. Eu era o cara das baladas e da imoralidade. Eu era a mulher das festas, da futilidade. Eu era isso, mas agora eu não sou mais. Eu mudei. Olha para mim, lembra do que eu era e veja agora quem eu sou. E tem que ser uma mudança completa, visível, perceptível. Não precisa necessariamente virar igual o pessoal da congregação, né, que tem que andar terno e gravata até na praia, né? Mas não é esse o ponto. A sua roupa, ela vai mudar porque ela vai refletir a sua dignidade, ali o seu cuidado no modo de se portar. Você vai se vestir como uma pessoa decente. Você vai andar como uma pessoa decente. Você vai falar como uma pessoa decente. Você vai ouvir coisas de pessoas decentes. E assim por diante, é uma transformação completa. É curioso que aqui nesse caso específico, a transformação desse homem foi uma transformação de um lunático. Alguém assim, totalmente fora de si, evidentemente dominado pelos demônios, para alguém que o texto fala que agora estava em perfeito juízo. Ou seja, alguém que conseguia interpretar a realidade corretamente e que estava ali em posse das suas faculdades mentais de novo. É um contraste muito grande. Mas, se vocês olharem, por exemplo, Daniel 4, existe um outro episódio em que alguém enlouqueceu por causa do orgulho, por causa da sua soberba, e Deus deu uma lição nesse rei para que ele se arrependesse, lá em Daniel 4, e o texto fala que em determinado momento ele também voltou ao juízo. Olha o que diz aí a história de Nabucodonosor em Daniel 4, 34. Mas ao fim daqueles dias, Daniel 4, 34, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Vocês devem se lembrar que ele, depois de se colocar numa posição ali de soberba, de orgulho, Deus o humilhou, fazendo que ele se comportasse, vivesse como um animal, no meio do mato. E aqui agora ele fala, mas um dia o entendimento voltou para mim. E quando o entendimento voltou, eu reconheci quem Deus era. E sei que o domínio é dele e não meu. Versículo 35. Todos os moradores da terra
são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Um homem que perdeu o juízo, mas um dia recobrou, e com a cabeça no lugar falou, peraí, Deus é o soberano. Agora, Nabucodonosor foi alvo de um juízo específico de Deus, mas em determinado momento ele se arrependeu. Esse homem que a gente está estudando, ele possuído ali de diversos demônios, ele estava fora de si, mas um dia ele recobrou o juízo. Agora, ainda que nós não tenhamos pessoas necessariamente endemoniadas ou que agem como animais do nosso lado, nós conhecemos pessoas que agem como loucas. Nós conhecemos pessoas que agem de modo estranho. Pessoas que se comportam de um jeito totalmente bizarro. E você chega para interagir minimamente com aquela pessoa e você fica às vezes até constrangido de como aquela pessoa ela é fora da normalidade. Você vê aqueles programas do Discovery, aquele, sei lá, quilos mortais, acumuladores compulsivos. E você vê as pessoas imersas numa vida que você fala, como alguém consegue viver desse jeito? Como alguém consegue viver numa casa infestada de lixo? Como alguém consegue viver e a pessoa não estranha aquilo? A pessoa ela vive aquilo com a maior normalidade. Como uma pessoa consegue dar sequência na vida dela dessa maneira? O que acontece? A pessoa ela fica com o seu juízo afetado porque ela está tão envolvida no pecado, ela está tão distante de Deus, que aquilo que é normal, aquilo que é natural ao ser humano, foi tão desconfigurado pelo pecado que ela se entrega a tudo aquilo. Pessoas que às vezes chegam na igreja e não conhecem o evangelho, ou estão conhecendo o evangelho ainda, e você olha e você fala, mas por que essa pessoa é tão estranha? Por que essa pessoa, o jeito que ela fala, o jeito que ela se veste, o jeito que ela anda, o que está acontecendo? Por que ela não é normal? E ser normal não é andar com uma Bíblia preta debaixo do braço, não é isso, é normal, sei lá, tomar banho, jogar lixo fora, falar normalmente. Às vezes as pessoas têm um papo de louco, meio alienígena assim, sei lá, você vai ver o que é isso? É porque muitas vezes as pessoas, elas estão tão afastadas de Deus, que elas precisam que a luz do Evangelho brilhe na mente delas, para que elas retomem o juízo, recobrem o juízo. E encontrar-se com Jesus é isso. É ter o seu juízo recobrado. É você se tornar alguém são. É você virar alguém mais humano de novo. É você restaurar aquilo que, como imagem e semelhança de Deus, o ser humano é. Então, quando você conhecer alguém assim, meio louco, meio estranho, né? Primeiro, certifique-se de que é seguro, né? Interagir com a pessoa e tal. Mas, às vezes, você conhece algum colega, assim, alguém assim, e fala, olha, você precisa de Jesus na sua vida. A sua vida está perdida. Você está entregue a essas coisas aí, não porque você tem algum distúrbio, não porque você tem algum... Talvez você até tenha alguma coisa, enfim, mas você precisa de Jesus. Você precisa se encontrar com alguém que vai colocar a sua cabeça em ordem, que vai te recobrar o juízo, para que assim como esse homem, você seja encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Mas, mesmo vendo isso, olha aí o versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos, os porqueiros, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. O que eles contaram dos porcos? Que os porcos foram possuídos e se jogaram do desfiladeiro e morreram. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ou seja, aquele vilarejo pediu para Jesus ir embora. Eles rejeitaram Jesus. E é uma coisa que a gente não... Espera aí. É como se Jesus tivesse resolvido o problema do PCC
o comando vermelho, o cara que estava atormentando todo o vilarejo, e agora vocês estão mandando que esse homem vá embora? Por que isso? Bom, o relato anterior, é curioso que se vocês olharem aí o capítulo 4, versículo 41, a gente vê que Jesus mostra, ele dá evidências de ter poder sobre a natureza quando ele acalma a tempestade, quando ele controla a tempestade. E olha ao final, no versículo 41, Marcos 4, 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos temeram a Cristo. E agora a história também mostra em Marcos 5 as pessoas temendo. O versículo 15 diz: e temeram. Só que são dois temores diferentes. São dois temores distintos aqui. Um é o medo que leva à adoração. O outro é o medo que leva à rejeição, ao afastamento. E é possível que isso aconteça com qualquer pessoa. Porque diferente dos discípulos, esses homens não têm fé, eles têm um medo que incomoda e afasta. Agora por quê? Vamos lá. Agora a Bíblia não nos diz. Mas por que vocês acham que essas pessoas pediram para que Jesus fosse embora? Por que elas ficaram com medo e pediram que Jesus fosse embora? Pense aí, por quê? Quais seriam algumas razões plausíveis para isso? 2.000 porcos morrendo é muito bacon que foi embora, né? Banha, toicinho, tudo isso aí foi embora. Torresmo. É um prejuízo grande. Talvez eles tenham pensado, se esse homem continuar resolvendo nossos problemas, a gente vai acabar sem nada. Cada vez que ele atua, são 2.000 porcos que a gente perde, a gente vai começar a ter prejuízo. Talvez tenha sido isso. O que mais? O que mais pode ter passado pela mente deles? De, sabendo, vendo o poder de Jesus, quererem que Jesus fosse embora. Medo do sobrenatural. Eu não sei quem é esse homem, eu não sou judeu, eu sou gentil. Esse homem está vindo lá da Galileia e faz um negócio desse, vai para lá. Não quero não. Mesmo Jesus tendo resolvido o problema deles, eles não querem ter contato com esse tipo de coisa, talvez por desconhecimento ou talvez por imaginarem alguma coisa desvirtuada. Não, vai embora. Vai embora, talvez influenciado pelo misticismo, alguma ideia da região ali. Olha, vai embora, nós não queremos você aqui. Então, ainda que o texto não fale, a gente tem várias opções aí, enfim. Mas o fato é que, mesmo reconhecendo o poder de Jesus, vendo que era alguém que tinha poder sobre as forças do mal, e mesmo Jesus tendo resolvido o problema daquela cidade, daquele vilarejo, eles mandam Jesus embora. Isso nos ensina que encontrar-se com Jesus implica quebra do status quo, quebra da nossa zona de conforto, quebra das nossas prioridades. Encontrar com Jesus, aceitar Jesus, chamar Jesus para estar conosco, permitir que Ele nos acompanhe, que nós o acompanhemos, é mudar completamente a nossa realidade. E aqueles homens não queriam isso. Nós não queremos isso. Nós queremos continuar aqui com os nossos porquinhos, que o Senhor já nos deu prejuízo. Nós não queremos interagir com nada sobrenatural. Nós estávamos muito bem com esse endemoniado aí, muito obrigado. Nós não queremos você aqui. Isso soa até um pouco ingrato da parte daqueles moradores, mas a reação deles, essa rejeição que eles têm, motivado por qualquer que seja a natureza aí das intenções deles, do que eles tinham em mente, mostra que quando você se encontra com Jesus, a sua vida vai mudar. E isso vai te tirar do seu conforto, isso vai desbalancear a sua vida, isso vai te obrigar a tomar algumas medidas, isso vai te colocar diante de algumas realidades que você não conhece, e as pessoas muitas vezes não querem isso. A minha vida está muito bem do jeito que ela está, muito obrigado. Eu não quero, vai embora. O mundo, os incrédulos, tem aversão aos impactos que a presença de Jesus causa. Porque a simples presença de Jesus incomoda, serve de padrão, impõe uma mudança. E os incrédulos não querem isso. Por isso, os incrédulos cada vez mais tentam afastar Jesus. Eu não quero me encontrar com Jesus. Eu quero que Jesus fique longe de mim. Porque eu sei que encontrar com Ele é, por si só, uma mudança para mim. E eu não quero mudar. Eu quero Ele cada vez mais longe. Deixa Ele lá longe. Não traz Ele para perto de mim.
Porque eu não quero o padrão dele, eu não quero mudar, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero estar tudo bem aqui, do jeito que está. E é possível, então, reconhecer o poder de Jesus, mas rejeitá-lo. E 2 grupos fizeram isso. Quais são os 2 grupos que reconhecem o poder de Jesus nesse texto? Primeiro grupo, os demônios. E segundo grupo, os moradores da cidade. Só que os moradores da cidade tiveram uma reação pior que a dos demônios. Mas os 2 grupos rejeitaram. Os demônios ainda se submeteram a Jesus, reconhecendo quem ele era. Os moradores da cidade, não quero saber, vai embora daqui. As pessoas preferiam conviver com um maníaco, um lunático, um possesso, do que conviver com Jesus. E é isso que as pessoas continuam fazendo hoje em dia. Vocês devem conhecer pessoas que preferem continuar vivendo na loucura da vida delas, na perdição da vida delas, no lixo da vida delas. Elas preferem conviver com todos os problemas que elas têm, problemas de relacionamento, problemas às vezes de coisas insanas mesmo. Como os exemplos que eu dei aqui, elas preferem viver nesse lixo do que estar perto de Jesus. Porque isso vai exigir uma mudança que elas não estão dispostas a encarar. Diga, Maurício. É isso aí. É isso aí. Você era mais legal quando você não era crente. Era muito mais fácil conviver com você quando você não era crente. Se esse é o seu novo, então eu não quero isso. Vai embora. É claro que a rejeição de Jesus se expressa na rejeição dos discípulos de Jesus. É claro. Nós somos rejeitados e o nosso Senhor é rejeitado também. Mas os incrédulos fazem isso. Eu não quero mudar. Eu quero Jesus longe. Porque a coisa está ruim, mas eu quero que continue ruim desse jeito. Porque essa é a minha zona de conforto. E as pessoas vivem desse jeito. Eu espero que não seja o caso de ninguém aqui. Mas, infelizmente, muitos incrédulos vivem assim. E essa, então, é a rejeição dos moradores da cidade. Mas tem uma terceira reação, que é a reação do homem que foi liberto. E essa reação é a reação correta. Olha aí como continua o texto. A pregação do homem liberto, no versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Aqui você consegue ver um outro homem aqui. Esse homem se aproximou de Jesus totalmente transtornado, possuído, totalmente dominado por aqueles espíritos. E agora você vê um outro homem aqui, falando, Senhor, eu quero estar junto contigo. Eu quero andar com o Senhor agora. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Não, você não vai comigo. Mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, a região ali de várias cidades, tudo o que Deus lhe fizera e todos se admiravam. É por isso que o John MacArthur chama esse texto de um maníaco que virou missionário. Porque Jesus não atuou muito naquela região dos gentios. São poucas as vezes que você vê Jesus se aproximando dali. Mas tinha missionário ali. Um missionário que ele próprio viu o poder de transformação que Jesus causa. Aí, quando ele pede para acompanhar Jesus, você deve lembrar dos discípulos. Os discípulos abandonaram tudo para seguir Jesus. E você pensa, Jesus vai falar, vamos junto. Jesus fala, não, você não vai comigo. Isso por si só já nos ensina que nem todos são chamados a alguns graus de mudança, de sacrifício, de mudar-se de um lugar, sair de um lugar, de abandonar tudo para um ministério ou coisas do tipo. Nem todos têm essas mesmas vocações. E aquele homem não tinha vocação para ser um discípulo ou um apóstolo como os outros foram, de abandonar tudo e segui-lo. Não. Esse homem tinha que ficar lá, naquela região. Como a maioria de nós provavelmente vai fazer. Nós, talvez, a grande maioria, nós não temos chamado para ir para o meio dos índios, para ir para a África do Sul, para o Japão, para a Índia. Não. Nós somos chamados para estar nos lugares onde estamos. E é isso que esse homem faz aqui, porque esse homem não precisou abandonar sua terra natal
para testemunhar de Jesus. Assim como nós não precisamos abandonar os nossos contextos para testemunhar de Jesus. O que Jesus falou é, você não vai para o outro lado do mar para testemunhar de mim. Você vai testemunhar na sua vizinhança. Você vai testemunhar na sua casa. Você vai testemunhar para sua mãe, para o seu pai, para os seus vizinhos, para os seus amigos de infância. Você vai chegar lá e falar, olha quem eu sou. E vocês lembram quem eu era. Vejam o que Jesus fez comigo. É lá que você vai testemunhar. E muitas vezes as pessoas pensam que testemunhar de Jesus é sempre lá longe. Especialmente quando tem aqueles movimentos missionários, conferência missionária. Ah, porque você tem que ir lá para o meio da Indonésia, porque você tem que ir lá para o meio da Nova Zelândia, você tem que ir lá para o meio dos índios Tabu-Cataraí, tudo mais, aquelas coisas lá no meio do barquinho lá e tal. Não necessariamente. Você é chamado, como a maioria de nós somos, a você ser testemunha, em primeiro lugar, na sua própria casa. Nas pessoas que estão perto de você. É isso que Jesus fala para esse homem aqui. E isso não é um testemunho de qualidade inferior. Não é que ele é menos do que os apóstolos, menos do que os demais discípulos. Não, porque como eu disse, Jesus não atuou tanto na área gentílica, mas ele tinha missionários ali, conhecedores do poder de Jesus. E essa então é a pregação do homem liberto. E mais uma vez a gente percebe que todos que se encontram com Jesus, verdadeiramente, são transformados por ele, todos eles têm uma ação em comum. Qual é essa ação em comum? O que os primeiros discípulos fizeram, o que a mulher samaritana fez e o que esse homem faz aqui agora. Depois de encontrar-se com Jesus e ter a sua vida transformada, o que todos esses personagens fizeram? Eles testemunham. Eles não conseguem ficar em silêncio. Eles têm que falar. É o Pedro que chega, é o André que chega para o Pedro e fala, olha, nós encontramos o Messias. É um que vai falando para o outro, olha, nós encontramos o Messias. É a mulher samaritana que chega na cidade e fala, eu encontrei o Messias. E é o que esse homem faz aqui. Ele chega e fala, eu encontrei o Salvador. Ou seja, todas essas histórias mostram para nós que é impossível que um servo de Deus fique calado. Não dá. O servo de Deus, quando ele se encontra com Jesus, ele tem que anunciar o que Jesus fez na vida dele. Ele tem que falar, olhem para mim, olhem quem eu era e olhem quem eu sou agora. No trabalho, em casa, na escola, enfim, em vários lugares. E todos eles têm áreas específicas de atuação. Os discípulos acompanhavam Jesus, mas a mulher samaritana estava na cidade dela. Esse homem estava na cidade dele. E nós, como crentes, por onde a gente passa, essa é a nossa responsabilidade. Falar, pregar, anunciar aquilo que aconteceu na nossa vida. É isso que encontrar-se com Jesus faz. Diga, Sofia. Esse homem, ele, depois que Jesus morreu e tudo mais, ressuscitou, assim, nesse momento, Jesus expulsou o demônio dele. Mas ele realmente entendeu que Jesus era Messias, que ele era pecador. É que não sei se tem texto. O texto não dá detalhes, mas parece que sim. Foi salvo mesmo, então? O texto não nos conta tudo em detalhes do que aconteceu ali, porque seria talvez uma coisa de horas e horas e horas. Mas parece que aquilo que aconteceu talvez tenha sido acompanhado de alguma explicação, alguma convicção dada pelo próprio Deus para aquele homem, e aquele homem ouvindo aquilo realmente se converteu e creu, porque o texto fala aqui que ele realmente foi transformado e começou a anunciar aquilo. Não só como alguém que, olha só, eu era um louco e agora não sou mais. Porque aqui parece que ele proclama aquilo que Jesus fez na vida dele em termos de salvação. Talvez no aspecto mais completo possível. Então, o texto não entra em detalhes. Mas eu acho que ele se converteu. Me parece, olhando assim naturalmente, que ele realmente se converteu. Tanto que ele se dispôs a andar com Jesus, a ser discípulo de Jesus. Algo que naqueles dias tinha uma força muito grande. Falei assim, olha, deixa eu te acompanhar. Ou seja, eu quero andar com você. Eu quero ser o seu discípulo. Eu quero que você me ensine. Eu quero te acompanhar nos seus alvos, nos seus projetos e tudo mais. Isso é muito característico de alguém que se converte como os outros discípulos fizeram também. Então, ainda que o texto não nos dê tantos detalhes de como talvez tenha sido a conversa depois, não sei. Às vezes Jesus falou, vem cá, agora eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Eu sou o Messias, você não me conhece porque você é um gentio. A gente deve lembrar que lá na semana passada, a gente disse que pode ser que essa história seja um eco
de Isaías 65. E lá em Isaías 65 é dito, me mostrei aqueles que não me procuraram, falando do ministério de salvação aos gentios. Então, de algum modo, esse homem passou por aquilo, ouviu o evangelho, se converteu e agora testemunhava. Ainda que o texto não tenha tantos detalhes. Né? Os evangelistas, eles selecionam as informações, é claro. Né? Eles não relatam tudo o que aconteceu, mas eles relatam aquilo que é relevante para o nosso entendimento, para o objetivo deles. Diga, Henrique. Claro. Mas sobre isso, sobre aquilo, quem é você? Então, acredito que nesse cenário Jesus tenha respondido muitas. Sim. O que aconteceu comigo? Jesus talvez tenha explicado, olha, aconteceu isso. Então, o texto fala que os homens foram até a cidade contar o que aconteceu. Nesse tempo, entre o endemoniado ser liberto e os porqueiros chegarem com a cidade toda, acho que tem tempo suficiente para Jesus ter explicado aquilo. Os discípulos terem explicado aquilo também. O texto não fala, é imaginação nossa. Mas é bem possível. Quando a cidade chegou, ele já estava vestido, ele estava sentado em perfeito juízo, conversando ali. Talvez nesse momento ele tenha recebido mais explicações. Mas tudo indica que realmente é uma conversão, não apenas alguém que mudou de vida, assim. Eu era louco e agora não sou mais. É mais do que isso. Ele realmente virou uma testemunha do poder de Jesus e da salvação. Agora, para a gente encerrar, algumas aplicações gerais aqui, né? Assim como aquele homem, nós, como crentes, também fomos libertos do império das trevas. Todos nós. Talvez nós nunca tenhamos experimentado o mesmo grau de domínio na mente, ou ser possuído, coisa do tipo, como aquele homem foi. Mas todos os incrédulos estão cativos, presos no império das trevas. E um dia Jesus nos libertou, assim como ele fez com aquele homem. Se vocês olharem aí, Atos 26, olha o que é dito. Atos 26, 15. Então eu perguntei, aqui é Paulo narrando o encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás, ou seja, do domínio de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles o perdão, a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Note aqui que Jesus fala, Paulo, eu vou te enviar para o meio dos povos, para que você anuncie o evangelho, e você faça com que esses homens que estão em trevas venham para a luz. E aqueles que estão sob o domínio do próprio diabo venham para o reino de Deus. E Paulo, lá em Colossenses 1, ele entendeu bem essa mensagem. Olha o que diz lá Colossenses 1, 13. Colossenses 1,13. Ele nos libertou, falando de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado. Todos nós estávamos nesse império das trevas. Todos nós. Todos nós. Você era um escravo do mal. Você era um escravo do próprio Satanás. Você obedecia aos ditames, aos comandos do mundo. Esse era você. Mas eu não era tão mal. Não interessa. Você era um escravo de Satanás. O que ele falava, você ouvia. O que ele oferecia na TV, você comprava. O que ele mostrava na internet, você curtia. Esse era você.
Seus desejos eram para o mal, seus pensamentos eram para o mal, você era um escravo do mal, você era um cativo do império das trevas, até que Jesus invadiu esse império e te tirou de lá, e te transportou para o reino de luz, e te vestiu, e te deixou são de novo, e te limpou, te lavou, te deu um propósito de vida, te colocou agora numa outra realidade, você não é mais inimigo, agora você é filho do rei. Tudo isso ele fez com todos nós que somos crentes. Se você não é crente, você ainda é escravo do império das trevas. Essa é a verdade. Você ainda é dominado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Esse mesmo conjunto de espíritos que dominou esse homem manda na sua vida. Sopra no seu ouvido e você ouve. E você dá ouvidos. E você acolhe, e você ama aquilo, e você come todos os doces, todos os lixos, todas as comidas, todo o banquete que esse império das trevas dá, você acolhe. Por quê? Porque você é um escravo do império das trevas. A menos que Jesus te liberte disso. E olha só como Pedro olha para tudo isso lá em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Olha a mudança e o novo propósito que o crente tem. Vós, porém, falando dos crentes, sois raça eleita, sacerdócio real, ou seja, um grupo de sacerdotes e ao mesmo tempo reis, que fazem parte da realeza. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de proclamarem as virtudes, os atributos, as belezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele chamou, ele tirou vocês dali, e agora vocês são testemunhas. Como esse homem foi, como os discípulos foram, como a mulher samaritana foi. Eu espero que todos aqui já tenham passado por isso. Já tenham crido no Evangelho, crido em Jesus como Salvador e tenham sido libertos do império das trevas. Caso contrário, o destino de vocês, daqueles que ainda não creram, é o mesmo destino desses demônios aqui, a perdição eterna. Mas além disso, para finalizar, tem uma última aplicação aqui, onde a gente percebe que por Jesus ter poder sobre as forças do mal, como ele mostra aqui, todo um exército do mal vindo para cima dele, e ele com um único comando, ele muda tudo aquilo, liberta aquele homem, dirige a toda aquela situação. Isso daqui é uma amostra daquilo que vai acontecer em escala cósmica, em escala universal no futuro. Aqui você tem alguns milhares de demônios que foram tirados daquele homem e mandados ali para aqueles porcos, mostrando a vitória de Jesus sobre as forças do mal. Mas um dia, lá no final da história, Jesus, que tem poder sobre as forças do mal, vencerá de forma definitiva todos os seus inimigos. Todos os demônios, o próprio Satanás, todas as forças do mal. Olha rapidinho alguns textos aí. Romanos 16, 20. O que a gente tem aqui é uma amostra disso. Uma prévia disso. Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Esse versículo sempre foi um pouco... sempre me pareceu um pouco estranho. Porque Paulo começa falando, e o Deus da paz. E aí você espera que venha alguma coisa bonitinha, né? Mas ele fala, o Deus da paz em breve esmagará. Você fala, mas não é a mesma coisa, né? Mas o que esse texto nos ensina? Que a paz, muitas vezes, ela não é obtida de modo fofinho. A paz, ela tem que ser obtida, às vezes, de modo violento. E desde lá de Gênesis, a paz prometida a Adão e Eva vinha por meio de alguém que esmagaria a cabeça da serpente. É um ato de violência, é um ato de um guerreiro, é um ato de alguém que vai lá e instaura a paz por meio da sua conquista, por meio da força. E é isso que Paulo nos lembra aqui. O nosso Deus é o Deus da paz.
é o Deus que garante a paz, é o Deus que dá a paz. Ele é a nossa paz, ele promove a paz, e ele faz isso vencendo os seus inimigos, inclusive esmagando o próprio diabo, que hoje nos atormenta, que hoje nos acusa, que hoje investe contra nós, mas um dia, Paulo fala, em breve, o nosso inimigo vai ser completamente destruído, aniquilado, preso para sempre em algemas eternas, no lago de fogo, na perdição eterna. Olha o que diz aí 1 Coríntios 15, vira aí rapidinho, para a gente concluindo aqui. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, toda revolta que vai acontecer ao final do reino milenar de Cristo, o próprio diabo vai enganar as nações ali de novo. Paulo fala que Jesus vai vencer todos eles e vai, então, entregar o reino ao Deus Pai. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. É uma vitória completa contra todos os inimigos. E se você olhar Apocalipse 20, você vai ver um último texto que fala disso daí. Apocalipse 20, 10. O diabo, isso aqui já é o final da nossa história, depois do reino milenar, no final do reino milenar, depois de uma última revolta, Satanás é solto, e olha o que diz aí o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta que é o anticristo, é a fera, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Os demônios que falaram com Jesus aqui, eles sabiam disso. Como eu falei, eles eram ortodoxos. Mas um dia isso vai acontecer. É uma vitória completa, absoluta de Jesus sobre as forças do mal. É por isso que nós, como crentes, nós devemos viver confiantes no poder de Jesus. A gente não vive escravizado pelo medo das forças do mal. A gente não vive assustado com as forças do mal, como muito crente vive por aí. Eu conheço gente que não fala o nome do diabo, igual não pode falar o nome do Voldemort, né? Aquele que não se pode falar, não fala diabo, fala o coisa ruim, o camulhão, o sete pele, inventa uns nomes aí, mas não pode falar o nome do diabo, porque ele pode nos ouvir. Que é isso? Você serve aquele que tem poder sobre as forças do mal. Você não vive atormentado por isso. Ai, eu tenho medo do que o diabo possa fazer comigo. O diabo é poderoso, é verdade, mas ele faz tudo debaixo da soberania de Deus. Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. Deus tem domínio sobre todos os seres. E Jesus mostrou que ele tem poder sobre as forças do mal. O crente não menospreza as investidas do diabo, como a gente viu em Pedro, mas ele também não vive escravo, com medo das forças do mal. Ele encara corajosamente, tanto que Pedro fala, resistir ao diabo. Fique firme ali diante das investidas dele. Então isso muda o modo como nós encaramos essa realidade que está longe dos nossos olhos, mas que está presente na nossa vida. O mundo sobrenatural existe. Anjos, demônios existem. E eles intentam, os anjos caídos intentam contra nós, nos atacam, querem nos destruir, querem nos matar. E nós temos um Deus, um Salvador, que tem domínio sobre todos eles. Então eu descanso à noite. Eu não fico com medo de abrir meu guarda-roupa e sair um demônio lá de dentro. Eu não fico com medo de ir de madrugada no banheiro e não ficar olhando no espelho que aparece um demônio atrás de mim. Eu não tenho. Por quê? Porque o meu rei, ele tem domínio sobre tudo isso. O meu rei, ele venceu uma legião de demônios. Ele consegue vencer qualquer coisa que apareça no meu banheiro, mesmo que for uma barata, sei lá o que for que apareça no seu banheiro. Ele tem poder sobre todas as forças do mal, sobre tudo. Então nós não vivemos com medo, escravos disso. E nós aguardamos um dia em que ele vai vencer completamente os nossos inimigos. Então está aí. Esse encontro foi um pouquinho diferente dos outros, né? Os outros encontros que a gente viu até aqui, eles eram mais amigáveis, né? Aqui foi uma batalha, né, que aconteceu. E diferente dos outros encontros, aqui a gente teve reações negativas, né? A gente já começa a ver um outro lado
da nossa série. Que nem todos vão aceitar isso que Jesus é e aquilo que Jesus faz. Então a gente já começa a dar entrada numa outra parte da nossa série, onde os encontros talvez não sejam tão bonitinhos assim. Talvez não sejam tão feios como esse, é verdade. Não seja uma história de terror como essa daqui. Mas certamente tem alguns desfechos diferentes do que aqueles que a gente já estudou. Certo? Vamos orar para terminar? Senhor, nós agradecemos pela libertação que Jesus Cristo realizou em nossa vida, nos resgatando do império das trevas, onde éramos escravos do mal, escravos de Satanás, e nos trouxe para o seu reino, Pai. Um reino de luz, de amor, de verdade, de liberdade, de alegria, de vida. Não mais um reino de trevas, de medo, de escravidão ao mal, de pecado, de doenças, mortes, enfim. Um reino que tem a promessa de vida eterna e não um império que está fadado à destruição eterna. Obrigado porque o Senhor nos libertou disso e ainda que nós tenhamos que conviver com uma realidade, com um universo onde essas forças estão em combate, estão em atividade, nós temos a garantia que o nosso Senhor, que tem poder sobre as forças do mal, um dia aniquilará todos os nossos inimigos e lançará todos eles no lago de fogo para a eternidade. E o que nós estudamos aqui é apenas uma amostra pequena do que vai acontecer no futuro, mas que desde aquele momento na história já mostrava que Jesus não tem poder apenas sobre as forças da natureza, sobre as doenças, mas ele tem poder também sobre as forças do mal. E por isso nós, como crentes, podemos descansar no nosso Salvador, confiantes de que ele tem de fato poder sobre todo o universo, sobre toda a criação. Ajuda-nos a confiar e a descansar nisso. Abençoa agora nosso tempo de congraçamento, a nossa volta para casa depois, continua nos protegendo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.